Olá pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre arquiteturas de balanças rodoviárias. Respondendo aqui, né, a um colega que falou o seguinte, conversou com a gente aí, ele perguntou o seguinte: existe uma forma, né, de se fazer uso de células analógicas de uma balança rodoviária e mesmo assim conseguir ter uma distância grande, né, entre o ponto onde a balança está e o local onde o balanceiro vai ficar, né? Então, o que o colega está dizendo? Na forma dele pensar, né, não seria possível ele, através de uma balança rodoviária com células analógicas, resolver essa condição, né? Ele acreditava que ele teria que usar uma balança com células digitais. Na verdade, pessoal, a balança com células digitais, as vantagens dela estão muito além dessa questão da distância entre a balança e o ponto de onde o balanceiro está, né? Nós temos ali um monte de facilidades e uma tecnologia muito diferenciada que certamente vai ser a tecnologia futura aí que vai pegar mesmo nesse caso, né? Mas não é em função disso, dessa questão da distância somente, né, que você vai ter que deixar de usar as células analógicas numa balança rodoviária. Então aqui, ó, a primeira arquitetura que nós queremos mostrar é essa daqui. Ó. Se vocês observarem, nós temos aqui então, nos elementos, né, que estão no campo, né, nós temos aqui, ó, a balança rodoviária, propriamente dita, né. Aqui nós temos a caixa de junção, certo? Esta balança aqui é com células analógicas e aqui, ó, nós acondicionamos em uma estrutura que abrigue aqui do sol, da chuva, né, o indicador de pesagem. Nesse caso, nós estamos usando o WT21 inox, tá? Que é um bom indicador para balança rodoviária, né? Então, a gente acondicionou o WT21 inox aqui. E aí o que a gente fez? Esse lugar aqui ele está perto da balança, ok? Aí o que nós fizemos? Através de uma rede serial, que no caso do WT21i, nesse momento, precisa ser RS422, tá? Para funcionar isso daí que nós vamos propor agora, nós teríamos que usar uma rede RS422 com o cabo correto, né? Os pares blindados, né, par trançado, blindados individualmente com malha de alumínio, né, com capa de alumínio e conjuntos, né, blindados com malha de cobre. Tem que ser um bom cabo aqui para fazer essa interligação, ok? Então, ó, nós temos saindo daqui, ó, por meio serial, né, até chegar lá onde o balanceiro está, um cabo serial e RS422. Nós sabemos que o WT21i ele tem, né, serial RS422. Então essa é a solução apresentada. O indicador está próximo à balança, né? E aí a gente tem uma rede aqui RS422 que é uma rede que ela é suporte industrial de comunicação industrial, né, bidirecional. E aí lá no lugar onde o balanceiro está, ó, olha lá, ele está olhando o que aqui? Ele está olhando o WT-rodo. E esse WT-rodo, ele habilitou esse botão de zerar aqui, essa função de zerar. Então o que acontece? Através do WT-rodo, você vai pegar o peso, vai fazer toda a operação de pesagem remotamente aqui e consegue dar um zero, caso a balança tiver uma pequena variação. Tá? Um zero manual aqui para poder fazer isso. Tá certo? Então essa é a proposta. Com uma balança com células analógicas, indicador colado aqui na balança, abrigado, né? E aí, aqui, você tem o WT-rodo instalado com uma rede RS422, mandando aqui toda a comunicação remota. Então, nós vamos mostrar essa arquitetura aqui para vocês, tá? Lembrando, por caso do WT21i, tem que ser o RS422, tá? Pelo menos por enquanto, ainda no WT-rodo, é necessário que seja RS422 para você habilitar o botão de zero ali, tá bom? Legal. Qual seria a outra arquitetura possível, pessoal? A outra arquitetura seria com, por exemplo, um WT21 Modbus, tá? Com a mesma arquitetura, nós vamos colocar
aqui próximo à balança, encostado na balança com células analógicas. Aqui nós vamos acondicionar o WT21 Modbus. É até interessante porque ele é um pouquinho menor, de repente dá para você colocar uma caixa, né, com a caixa de junção e já aproveitar para condicionar o WT21 Modbus dentro da caixa. Então é uma boa opção essa aqui, tá? E aí a rede, neste caso aqui, com o novo WT21 Modbus, que é aquele que está escrito 150S aqui na etiqueta, né? Você pode fazer isso. Você pode usar uma rede RS485 a 2 fios, né? Então, nós fazemos uma rede até o computador com o WT-Rodo instalado e aí você habilita o botão de zero para que seja possível você zerar remotamente aqui também a balança. Tá legal? Então seriam essas duas arquiteturas aí, tá? Você consegue uma distância grande aqui, 1.200 metros, né? Com ambos os padrões, RS422 para o WT21i ou RS485 a 2 fios com o WT21 Modbus, tá? A arquitetura que vocês entenderam já, né? Como que é. E agora a gente vai passar para a parte prática ali, olhando os indicadores interligados. Muito bem, pessoal. Ó, agora a gente vai mostrar aqui o WT-Rodo, né? Nós viemos aqui em configurações, né? Colocamos aqui em pesagem, aqui ó, em pesagem, nós habilitamos a balança 2, né? Habilitamos a balança 2 e colocamos em ambos aqui ó, o protocolo do WT21, tá? Porque o protocolo do WT21 Modbus e o protocolo do WT21i são o mesmo, tá? Em ASCII aí, no caso, né? Então, 9600, N81, igualzinho nos dois. E quando você entra aqui, ele mostra como você deve deixar as configurações, tá? Para o caso do WT21i, tá? Os equipamentos ideais para que você faça esse trabalho é o WT21i sobre 422 ou WT21 Modbus sobre RS485, tá? Então nós habilitamos aqui. Para você ativar, né, o zero, o botão de zero, você vem aqui, ó. Aqui, ó, exibir botão de zerar a balança, tá? Então é nessa tela aqui de configurações, tá? Onde você faz isso. Então, olha só, você vai colocar, você está na aba pesagem, né? Aí você vem aqui, ó, configurar pesagem, e aí aqui embaixo, ó, nessa tela, né? Quando você abrir, aí vai ter essa opção aqui, ó, exibir botão de zerar a balança, tá bom? Sempre lembrando, né? Depois que você termina isso, você tem que salvar, tá? Então, é importante que você venha aqui, apesar, assim ó, tem que apertar o salvar aqui, na hora que você terminar, tá bom? Beleza, pessoal? Então olha só que interessante para a gente fazer a operação. Nós temos aqui nós estamos habilitando duas balanças, é possível fazer isso com o WT-Rodo, tá? Então vamos ver aqui como é que tá agora o nosso hardware, né? Nós temos duas portas seriais nesse computador aqui, tá? Então veja aqui, ó, aqui é uma porta serial RS232, aqui é a outra porta serial RS232. Esse pretinho aqui é um conversor de 232 para 485 a 2 fios, tá? E esse aqui, pessoal, é um conversor de RS232 para RS422, tá? Então, é através desses dispositivos que nós estamos fazendo a conversão aí para ter um protocolo que vai conseguir ir longe, né? Aqueles 1.200 metros que nós falamos, desde que você esteja usando o cabo correto aqui, lançar o cabo sozinho, sem estar junto na eletricidade, tá? Ter aqueles cuidados padrão. Então olha aqui, ó, esse aqui é o WT21i e aquele ali o WT21 Modbus, tá? Então nós temos lá na nossa empresa duas balanças, vamos dizer assim, isso aí que eles estão representando, tá? Eu vou colocar um peso aqui, só pra gente, ó, então o WT21i, ele tá com 5.000. Vou colocar até um peso menor, pessoal, pra gente conseguir demonstrar aqui melhor, né? Senão ele pode não zerar também, né? Olha lá, esse aí tá 360 e esse outro aqui, pessoal, vai estar 100, tá bom? Então olha aqui, ó, 360 tá o WT21 e esse aqui tá 100.
Então, olha só que interessante aqui, pessoal. Nós estamos conseguindo ver as duas balanças. Porém, tá, as operações, quando a gente está usando esse modo, isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode usar duas licenças, cada um num lugar, para você ter duas balanças lá, sem problemas, né? E compartilhar o lugar onde ele faz os dados, né? Às vezes você tem uma balança de entrada, uma balança de saída, mas aqui é só um exemplo para você ver que dá pra gente colocar duas balanças. Então, o que acontece, ó? Quando você vai fazer a operação, apesar de você conseguir ler os dois pesos aqui, você tem que fazer independente, é individual isso, tá? Então você seleciona qual balança que você vai fazer a operação e aí você vai fazer a operação naquela balança ali, tá legal? Então aqui, por exemplo, ó, se eu pegar essa balança 360, eu sei que é quem? Que é o WT21i. Olha lá o WT21i, 360, né? Agora o que eu vou fazer, ó? Eu aperto com o botão direito, vamos dizer que isso aí fosse alguma coisa que está em cima da plataforma lá, que eu preciso fazer aquele lance do zero. Então eu aperto com o botão direito do mouse aqui, ó, aparece o botão zerar. Aí você aperta com o botão esquerdo. Tá? Então veja, ó, olha só. Pode estar lá 1.200 metros, tá longe pra caramba lá da balança, né? Olha lá, zerei remotamente, tá? Então aqui eu consigo fazer toda a operação rodoviária através do WT-Rodo, lá distante da balança, usando células analógicas, tá bom? Vamos ver agora fazer a mesma coisa com o Modbus, ok? Vamos lá, ó, seleciono a balança, né? Seleciono aqui a balança, vou lá, aperto com o botão direito do mouse e agora ó, apareceu o botão de zero, eu vou lá e zero. Vou fazer novamente aqui, olha lá, zerou. Tá bom? Então, pessoal, é isso daí. O importante para vocês entenderem aqui é a questão da arquitetura, tá certo? Existe essa possibilidade, então, tá? Algumas pessoas, às vezes, por desconhecer aí a questão da versatilidade do WT-Rodo, não pensa que pode fazer isso, tá? Eu acredito que o WT21i funciona muito bem sobre RS422, né? Uma serial muito tranquila, mas eu acho que como você vai ter que acondicionar lá, abrigar do frio, da chuva, né? O indicador para ficar perto lá da balança, talvez seja interessante o WT21 Modbus, o novo WT21 Modbus, porque ele é menor, então você consegue fazer um suportezinho dentro de um painelzinho com uma cobertura, tudo certinho, né? Para ele ficar lá, consegue colocar até uma janelinha para você ver o peso lá perto. E aí quando o pessoal vir fazer verificação, pessoal, ou manutenção, o indicador está lá perto da balança. Então assim, essas arquiteturas que eu mostrei para vocês aqui, na verdade, pessoal, do ponto de vista da instrumentação e do ponto de vista da automação também, é a arquitetura correta, né? Nós usamos o indicador próximo porque esse cabo da célula ele não é para ficar sendo lançado longe, sabe? Não é o correto isso. Nós usamos então um protocolo serial para poder fazer a transmissão do peso até o local desejado, tá? Então essa arquitetura aqui realmente é a arquitetura mais coerente, né, para que a gente faça uso desse tipo de sistema, tá bom? Obrigado pessoal pela atenção, sucesso nas suas aplicações com os nossos produtos.